Fala galerinha, tudo massa com vocês? Então, hoje, sexto vídeo da série de investimentos que eu tô trazendo pra vocês, tá? Então, se você ainda não assistiu nenhum, peço que dê uma pausa nesse aqui, assista os outros cinco pra ter uma base do que a gente tá vendo. Se você já viu, peço que deixe seu like, comenta o que tá achando e compartilha com os amigos para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possível e que a gente consiga descomplicar essa ideia que as pessoas têm sobre investimento. Show de bola? Dito isso, vamos ao tema de hoje. Dando continuidade às rendas variáveis, hoje a gente vai falar sobre o meu queridinho, que são os FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário. Eles são negociados em bolsa de valores, tá? Então, para isso, você precisa abrir sua conta numa corretora, e como eu já falei, existe a Clear, a XP, a BTG, a Rico, a Modal Mais. Eu uso o Banco Inter, que além de ser meu banco digital, também tem a plataforma de investimentos lá. Então, como eu falei, eles são negociados em bolsa com o ticker, que é o código deles, 4 letras mais o número 11, certo? Então, o que são os fundos de investimento imobiliário? Nada mais são do que a união de vários cotistas, ou seja, várias pessoas que depositam seu dinheiro naquele ticker, naquele código, e essa empresa, essa administradora, gestora, compra imóveis para viver de renda. Então, imagina que você tem uma casa, um apartamento, e você quer alugá-lo, certo? Você vai procurar um inquilino, vai lidar com as questões de infraestrutura, de obras e etc. E aí esse inquilino vai alugar e todo mês vai lhe pagar algo, que é o aluguel, tá? Então a mesma coisa é o FII. Só que ao invés de você tirar do seu bolso 300, 400, 500 mil para comprar uma casa e alugá-la, você compra uma pequena parte daquele imóvel a preços que variam de R$ 10 até R$ 1.000, dependendo do fundo que você quiser, certo? E a partir daí você se torna sócio. Então, a principal diferença entre renda fixa e renda variável, além da volatilidade, é que na renda fixa você está emprestando o seu dinheiro para alguma coisa e na renda variável, nas ações, nos fundos de investimento, você está se tornando sócio daquela empresa, daquele conglomerado, certo? Então, você compra uma pequena parte, uma cotinha, uma fração daquele fundo, e a partir daí você tem o direito de receber uma renda por conta disso. Então, existem fundos aí que tem mais de 70 imóveis dentro dele. Ou seja, todos os cotistas colocaram dinheiro e a partir daquela união de dinheiro, eles foram investindo em outros imóveis, certo? Existem os fundos de galpões logísticos, fundos de shopping, fundos de hospitais, fundos de agências bancárias, fundos híbridos, que são aqueles que investem em diversos segmentos. Então, por exemplo, eu tenho um fundo que é fundo de shopping e ele tem dentro dele 8 shoppings, ou seja, através de uma cota de um fundo, eu já invisto em 8 shoppings diferentes, tá? É uma forma muito mais fácil de você diversificar sua carteira, de você conseguir investir em ativos de maior nível, né, de luxo. Então, por exemplo, se um prédio de São Paulo custa 1 milhão para eu comprar, eu consigo comprar uma parcelinha dele com R$ 170 na Bolsa de Valores. E através disso eu recebo mensalmente uma parte do aluguel. Lógico, proporcional à cota que eu comprei, tá? Então, a regra dos FIIs, eles têm uma legislação, né? Eles são obrigados a repartir entre os cotistas 95% dos rendimentos semestrais, tá? Então, se um fundo ele recebeu 100 milhões em 6 meses, no semestre, ele é obrigado a repartir 95 milhões desse rendimento, tá? Então, se eu tenho uma cota, e existem 300 mil cotas no mercado, eu vou receber o equivalente desses 95 milhões divididos pelas 300 mil cotas, eu vou receber o equivalente a uma única cota que eu tenho, certo? A grande maioria dos fundos, eles repartem esse dinheiro
mensalmente, como se fosse um aluguel mesmo mensal, tá? Então, é uma forma de você ter uma renda mensal investindo através dos fundos imobiliários, tá? Deixa eu tentar explicar isso de uma forma melhor, apresentando vantagens, desvantagens e o que analisar na hora de alugar, certo? Na hora de comprar. Então, é o seguinte, como eu já disse, eu tenho aqui uma filinha, tá? Do que falar. Então, como eu já disse, os FIIs são a união de vários cotistas depositando o seu dinheiro em um único ticket, em um único código, e através dele eles investem em várias outras coisas. Esse dinheiro ele é repartido em vários imóveis. Show? Tranquilo. Como investir? Também, como eu já falei, eles são negociados em bolsa de valores. Então, você abre sua conta na corretora, você vai abrir o Home Broker, que é a página de investimento da bolsa de valores, e você vai escolher o FII que você quer. Por exemplo, o FII que eu tenho de shopping é o HSML. Então, eu vou botar lá, HSML 11, vou ver a cotação do dia dele, sei lá, hoje ele tá a R$92 uma cota. Beleza, eu vou comprar 5 cotas dele e isso ele já entra na minha carteira. Quando eu for receber no mês seguinte os rendimentos, ele tem uma renda de, sei lá, 70 centavos por cota. Eu vou receber 70 centavos para cada uma daquelas 4 cotas que eu comprei. Tranquilo? No caso, no mês seguinte eu vou receber R$2,80 referente ao meu investimento nele. Ah, Dea, mas tu comprou 4 cotas, cada uma a R$93 e tu vai receber 70 centavos em cima de cada cota? Mas eu tenho que pensar a longo prazo. Então, esses R$2,80 já vão se juntar com os meus rendimentos. Eu vou conseguir comprar mais uma cota, depois mais 2 cotas, e lá para frente eu estou recebendo um salário mínimo só de rentabilidade, só do que a gente chama de dividendos, que é esse valor mensal que eu recebo. Tranquilo? Show? Beleza, a gente já viu que tem a vantagem de receber mensalmente um trocadinho referente aos investimentos que eu fiz. Quais são as outras vantagens? A vantagem, como eu já falei, é você conseguir diversificar. Então, através de um imóvel, através de um ticketzinho, eu consigo diversificar meus investimentos em vários imóveis, tá? Eu consigo comprar ativos de luxo. Então, eu não preciso desembolsar R$1 milhão para comprar um ativo lá na Faria Lima, que é uma rua icônica de São Paulo. Eu consigo, com R$150, comprar um fundo imobiliário que investe no imóvel da Faria Lima, tá? Então, eu consigo, com bem menos dinheiro, investir em imóveis de grande luxo. Tranquilo? Tem também a liquidez. O que é a liquidez? É a disponibilidade de dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho 100 mil investindo em algum fundo imobiliário, mas aconteceu alguma coisa que eu vou precisar vender esse fundo para resgatar uma parte do dinheiro ou o dinheiro todo. Se eu tivesse um imóvel, uma casa, e eu precisasse vender porque eu estava precisando desse dinheiro, ia demorar muito, às vezes até anos. Se eu preciso resgatar um valor em dinheiro referente aos fundos imobiliários, basta eu abrir meu home broker e botar que ao invés de comprar, eu quero vender aquilo. Então, é muito provável que no mesmo dia, até às vezes no mesmo segundo, eu apertei vender e veio alguém que apertou comprar. Então, eu já consigo resgatar e com 2 dias aquele dinheiro entra na minha conta, tá? Então, a liquidez é muito maior. E outra coisa é que eu consigo vender uma parte. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa que vale 300 mil, mas eu só estou precisando de 100 mil reais, eu não vou poder vender só um quarto e um banheiro daquela casa. Eu preciso vender aquela casa toda. No fundo imobiliário, não. Se eu tenho 300 mil investido num fundo e eu só preciso de 100 mil reais, eu posso vender só o equivalente a 100 mil reais. Vender a quantidade de cotas que equivalem a 100 mil reais daquele fundo e continuo com o restante. Então, isso também é uma vantagem. Outra vantagem é que eu não preciso me preocupar com o IPTU, eu não preciso lidar diretamente com o inquilino. Então, isso fica por conta da gestora e administradora do fundo. Lidar com pessoas a gente sabe que é bastante complicado, né? Então, se a gente pode livrar isso e continuar recebendo, show de bola, certo? Só que nem tudo é vantagem na vida. A gente precisa das desvantagens. A desvantagem é que é uma renda variável, então você pode ver o preço oscilar.
você tem a questão do risco de mercado, então tem horas que o mercado está mais aquecido, as pessoas estão comprando mais imóveis, estão alugando mais, então aquele fundo ele vai estar com a taxa de vacância bem baixa, significa que os imóveis, as salas estão ocupadas. Só que tem hora em crise que o pessoal começa a devolver imóvel ou não compra tanto, então a taxa de vacância já vai aumentar, isso já vai afetar seu rendimento. Então, se eu tenho um fundo que ele recebe 100 mil reais de 10 inquilinos e 2, 3 desses inquilinos não têm mais condições de pagar e saem do imóvel, esses 100 mil reais já vai diminuir a quantidade, então já vai diminuir a quantidade de dividendo que ele vai pagar. Se eu recebia 70 centavos por cota, possa ser que eu receba no mês seguinte 50, 40 centavos, então isso vai afetar diretamente o meu investimento, tá? Então, por isso que agora a gente vai entrar no que precisa ser analisado na hora de investir num fundo. Então, de novo, imagina, quando você vai comprar uma casa, o que é que você observa? Você observa a estrutura da casa, né? A qualidade do imóvel. Você observa onde ele está situado. Então, dependendo da qualidade, dependendo de onde ele está situado, ele tem menos ou mais chances de ser locado, certo? Você observa também quem é que administra, quem é que gere em caso de um condomínio. Você vai ver quem é o síndico do prédio, não é isso? Então, na hora de comprar uma cota de um fundo imobiliário, você também precisa ver isso. Você precisa ver quais são os ativos que esse fundo está investindo, qual é a taxa de vacância, onde está localizado, como é que está a situação do mercado. Então, agora, durante o coronavírus, os fundos que investem em shopping foram bastante afetados, né? Shoppings fechados, lojas sem vender tanto. Então, isso vai afetar o rendimento, certo? Já os galpões logísticos, que são aqueles que servem para armazenar os produtos, tiveram um grande boom por conta do e-commerce e as vendas digitais. Então, as empresas precisavam ter um local para armazenar e espalhar seus produtos pelo Brasil. Então, os galpões logísticos tiveram um grande crescimento nesse período. Lógico, foram impactados, foram, mas dentro dos fundos foi um dos que mais teve crescimento, certo? Então você tem que analisar o mercado, você tem que entender onde você está colocando o seu dinheiro, se aquele é um bom investimento para se fazer. Uma coisa que eu olho muito, que o pessoal diz, mas não deve se olhar para isso, eu olho muito a quantidade de cotistas que tem naquele fundo. Porque pensa bem, eu tenho um fundo com 100 mil cotistas e um fundo com 2 mil cotistas. Qual a chance do fundo de 100 mil cotistas ser de maior qualidade? Se tem mais gente investindo nele, significa que mais pessoas acreditam nele, tá? Lógico, existem fundos que têm menos cotistas porque eles são fundos só para investidores qualificados. Eles são fechados para o público geral e só investidores com mais de R$ 1 milhão podem investir nele. Mas tirado esses fundos que são para investidores qualificados, se formos analisar só de investidores de público geral, eu olho sempre o que tem mais cotistas e também olho o que tem maior patrimônio, tá? Existem fundos na Bolsa de Valores que eles têm 3 bilhões em patrimônio. Então, qual é a chance de um fundo desse quebrar? É bem menor do que um fundo que tem 1 milhão, 2 milhões em patrimônio, tá? Então, é outra coisa que eu olho bastante. Existem vários detalhes para ser observados, mas eu olho principalmente esses. Portfólio, quais são os ativos que esse imóvel investe. Cotistas, quem tem mais cotista tem uma maior tendência de ser um melhor fundo. Patrimônio, quem tem mais dinheiro consegue lidar melhor em crises. Dividendo, eu olho quanto eles vão me pagar, obviamente. Então, se eu tenho 2 fundos que tem mais ou menos a mesma faixa de preço, tem a mesma estrutura, a mesma robustez, eu vou comprar aquele que vai me dar um maior retorno, óbvio. Mas eu não posso olhar só para isso, porque quanto maior o pagamento, normalmente maior o risco em se investir nele. Então eu tenho que pesar os prós e contras. Eu olho também a administradora e a gestora. Eu tenho que saber quem é que está cuidando daquele meu patrimônio. Obviamente, eu não vou botar meu dinheiro na mão de qualquer um, certo? Deixa eu ver. E eu olho onde os ativos estão localizados.
Então, se for uma área que tem maior chance de crescimento, ou se é uma área que já tenho que ter um pouco mais de cautela, eu tenho que observar tudo isso. Então, fundo de investimento é isso, um conglomerado, uma união de cotistas que deposita seu dinheiro em algum fundo, e esse fundo investe em vários outros fundos, me dando retorno através do aluguel. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender. É uma área que eu gosto bastante, mas que não dá para explicar demais num vídeo só. Vê, esse vídeo já tem mais de 15 minutos e eu tentei ser o mais breve possível. Peço desculpa por estar longo, mas espero que você goste. Qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo. E eu pretendo fazer outros vídeos só sobre fundo imobiliário. Na legenda eu vou citar um cara que eu gosto muito sobre fundos imobiliários, que é o Rodrigo Colombo. Eu assisto vários vídeos dele que me ajuda demais. O cara é fera. Então fica a dica aí pra vocês também. Então curte e compartilha e deixa a sua mensagem aqui do que você tá achando. Valeu, galera, e até semana que vem. Beijo!